Olá, segundo ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Se cuidando direitinho? Bom, a nossa aula de hoje é sobre Past Perfect. É a primeira matéria do livro 2, tá? Assim como no livro 1 nós vimos Present Perfect e Present Perfect Continuous, nesse livro 2 nós vamos ver agora Past Perfect, que é a primeira matéria do livro, e Past Perfect Continuous em seguida, tá? Mas a aula de hoje, né, o vídeo de hoje vai ser sobre Past Perfect. Então vamos acompanhar, vocês peguem o livro, tá? E acompanhem todos esses slides aqui, tá? Que aí fica mais fácil, porque eu botei em português, fica mais fácil de vocês compreenderem. Então vamos lá. Bom, o Past Perfect, que é o passado perfeito, ele é utilizado para descrever ações que aconteceram no passado, antes de outras ações passadas. O Past Perfect ele é formado pelo Simple Past do verbo to have, ou seja, had, tá? Para todos os tempos, para todos os pronomes pessoais. Porque lembra que no present tinha o has ou o have? Então, era has, você usava por he, she, it, e os demais pronomes pessoais você usava o have. No Past Perfect, todos os pronomes os pessoais, eles usam o had, que é o verbo to have no passado, mais o particípio do verbo principal, tá? Verbos regulares, né? Assim como todo tempo verbal, tem os verbos regulares e os verbos irregulares. Então, na língua portuguesa, para descobrirmos em qual tempo um verbo está, basta anotar sua terminação. Na língua inglesa também há suas regras. Existem os verbos regulares e os irregulares, como falei, cujo passado escreve-se de maneiras diferentes. Os verbos regulares em inglês basta acrescentar ed no final do verbo, tá? Digamos que quero dizer I have worked every day. Eu tenho trabalhado todos os dias. Usando um particípio do passado, basta acrescentar ed no final. O verbo é to work, né? Nessa frase que eu dei agora. Acrescentou aí o ed, ficou worked. Isso é o particípio passado, tá? Isso também, o worked é um verbo regular, né? E ele também, no passado, ele é o worked também, ele acrescenta o ed. Então, tem alguns verbos, a maioria deles, que no participio passado são iguais ao passado. Tanto é que em qualquer, não sei se no livro de vocês tem, mas qualquer coisa vocês veem na internet, a listagem de verbos irregulares, né? Irregulares. Aí vocês vão poder ver, né? Com o tempo vocês vão gravando quais são os verbos, porque faz exercício e acaba gravando, porque normalmente os verbos se repetem, tá? Aqui eu botei uns exemplos. Então, ó, foi o que eu falei, fazendo o simple past, que é o passado simples, e o past participle, que é o particípio passado, temos como exemplo work, worked, talk, talked, study, studied e dance, danced. Então lembre-se que a regra do Y, né, que é o caso do study, antes vocês só acrescentam, vocês tiram o Y e acrescentam IED, tá? Quando preceder de uma consoante. No caso do study, a consoante que vem antes do Y é D, que é uma consoante. Agora, no caso do verbo to play, que é P-L-A-Y, também é um verbo que termina com Y, só que precede uma vogal. Aí o Y permanece e acrescenta-se ED, porque to play também é um verbo regular, ok? É necessário observar que os particípios dos verbos será formado de duas formas. Os regulares, pelo acréscimo da partícula D, ED ou IED. Esse IED é por conta do Y se preceder de uma consoante, tá? E os irregulares que possuem cada um sua forma própria. Muitos deles trocam apenas uma letra ou duas. Ou tem verbos que mudam a palavra toda, tá? Ó, when I got home, my sister had already. Already é uma expressão, significa já, e é uma expressão que utilizado, tá, no past perfect, tá? Então, left. Então, essa é a frase. When I got home, my sister had left. Quando eu cheguei em casa, minha irmã tinha saído, tá? Então, esse had remete passado, tinha. Porque o verbo to has ou have, né? Ele significa ter. Então, ó, outro exemplo. They had never been on an airplane before that trip. Eles nunca estiveram em um avião antes daquela viagem. Olha aí o never.
Assim como already também é uma expressão muito utilizada no past perfect, tá? By the time I arrived at school, my teachers had already left. Então, quando eu cheguei na escola, meu professor tinha saído. Então, os que estão em negrito aí, que no caso são arrived, que acrescentou só o D, porque arrive já é um verbo que termina com E, aí não ficam dois E's, né? Acrescenta-se só o D no participio passado, assim como no passado também, ele é escrito da mesma forma. Então, arrive, que é chegar, né? Fica arrived, acrescenta o D, e o had left, o already está no meio, tá? E um outro exemplo, I had been in that country before you knew me. Então, eu estive naquele país antes de você me conhecer. Então, had been, estive, né? Do verbo been é ser ou estar, que é o verbo to be. Você vê, o verbo to be no presente, ele no participo passado, ele é been, ok? No passado, ele é was ou were. Então, modifica, né? Agora, exemplos de past perfect. Na forma afirmativa, o sujeito mais o passado simples do verbo to have, que no caso é o had, mais o participio passado, isso é a formação dele. Então, exemplo, Beyoncé's show had already begun when we arrived. Então, o show de Beyoncé já tinha começado quando chegamos. Tá ali, ó, had, Beyoncé é o sujeito, né? Mais o passado, had, o already, que ele pode ser que apareça, muitas vezes aparece, tá? Begun, que é o participio passado do verbo principal, tá? Que é begin. Na negativa vai ser o sujeito, mais o had, mais not, que fica hadn't, mais participio do verbo principal. Então é a mesma coisa, só que acrescenta-se not. Então, Will Smith had not realized that he has a good actor. Então, Will Smith não tinha se dado conta de que era um bom ator. Então, tá ali, ó. Had not, ou hadn't, realized. Então, realized tá com acréscimo do D, porque o verbo é to realize. Então, termina com S, acrescentou o D, tá? E na forma interrogativa, é só inverter o sujeito com o had. Então, fica had mais sujeito mais participio do verbo principal, né? Participio passado do verbo principal. Então, had Angelina Jolie and Brad Pitt sent all invitations before the wedding. Então, trocou. Se fosse na forma afirmativa, seria Angelina Jolie and Brad Pitt. Had sent all invitations e tal. Mas como interrogativa, você troca o sujeito, que no caso dessa frase é Angelina Jolie and Brad Pitt. Eles são o sujeito. Troca com o had. Então, a pergunta é, Angelina Jolie e Brad Pitt tinham enviado todos os convites antes do casamento? Então, só inverte, tá? See you later. Até breve.